Ganhar pouco não é desculpa. Aprenda como sair do zero investindo e eliminar suas contas. Existe um momento na vida em que você começa a perceber que algo não está certo, mas ainda não consegue explicar exatamente o que. Você trabalha, você se esforça, você cumpre suas responsabilidades, você tenta fazer tudo da forma certa, mas no final do mês a sensação é sempre a mesma. O dinheiro entra, passa pela sua mão e desaparece rápido demais. E o mais estranho disso tudo é que mesmo tentando mudar, parece que nada realmente muda. Você começa a se perguntar se o problema é o quanto você ganha, se é o seu trabalho, se é a falta de oportunidades, ou se existe algo que ninguém nunca te explicou direito sobre como o dinheiro realmente funciona na prática. E quanto mais você pensa nisso, mais parece que você está preso em um ciclo que se repete todos os meses da mesma forma. A verdade é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a lidar com dinheiro de forma estratégica. Foram ensinadas a trabalhar por ele, não a comandar ele. Foram ensinadas a sobreviver, não a construir. E isso cria uma vida onde você está sempre reagindo, nunca planejando de verdade. E quando você vive nesse modo automático por muito tempo, começa a aceitar coisas que não deveriam ser normais. Começa a achar normal não sobrar dinheiro. Começa a achar normal viver no limite. Começa a achar normal esperar o próximo mês como se ele fosse resolver algo diferente. Mas no fundo, você sabe que não está resolvendo. Em algum momento, essa repetição começa a incomodar. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Um desconforto constante que aparece quando você olha sua conta. Quando você pensa no futuro, quando você percebe que o tempo está passando e você continua no mesmo lugar. E é exatamente nesse ponto que nasce uma pergunta perigosa, porque ela muda tudo se for levada a sério. Será que o problema realmente é ganhar pouco? Ou existe algo mais profundo mantendo você exatamente onde você está agora? E a partir dessa pergunta, tudo começa a mudar, porque você deixa de olhar apenas para o dinheiro e começa a olhar para o comportamento, para as decisões, para os padrões invisíveis que estão guiando sua vida financeira sem você perceber. O dia em que você percebe que trabalhar muito não está te levando a lugar nenhum, existe um tipo de cansaço que não vem só do corpo, vem da mente. É aquele cansaço de fazer tudo certo e mesmo assim sentir que nada muda. Você levanta cedo, enfrenta o dia, resolve problemas, cumpre horários, entrega o que precisa ser entregue. Mas quando para olhar a sua vida financeira, a sensação é de estagnação, como se você estivesse andando em círculos. Esse momento geralmente não chega de forma dramática, ele chega silencioso. Você olha para sua conta e percebe que o dinheiro acabou rápido demais de novo. Você lembra de tudo que fez durante o mês e não entende como ainda está na mesma situação. E então vem a comparação interna com a expectativa que você tinha. Aquela ideia de que trabalhando duro as coisas deveriam melhorar naturalmente, mas não melhoram. E isso começa a gerar uma frustração diferente. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre esforço sem retorno. É sobre sensação de injustiça. É sobre começar a duvidar se todo esse esforço realmente vale alguma coisa. E nesse ponto, muitas pessoas começam a aumentar ainda mais o esforço, acreditando que a solução é fazer mais do mesmo, só que com mais intensidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse momento. Trabalhar mais não resolve um problema que não é apenas de esforço. Porque se o problema fosse só esforço, todas as pessoas que trabalham muito já estariam em uma situação financeira confortável. Mas não é isso que acontece na realidade. O que começa a aparecer aqui é uma quebra de expectativa, uma percepção desconfortável de que existe algo fora do lugar. Algo que não está sendo visto claramente. E é exatamente essa percepção que abre espaço para questionar tudo o que você acreditava até agora sobre dinheiro, trabalho e resultado. E quando essa dúvida nasce, você já não consegue mais voltar para o mesmo nível de ignorância anterior. Algo começa a mudar internamente, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. A mentira silenciosa que você repetiu por anos sem perceber. Existe uma ideia que foi se instalando na sua mente ao longo dos anos, sem que ninguém precisasse te explicar diretamente. Ela não chegou como uma ordem, nem como uma regra. Ela chegou como uma conclusão lógica, repetida tantas vezes em conversas, situações e experiências, que acabou se tornando uma verdade automática. A ideia de que o seu problema financeiro é simplesmente ganhar pouco. Essa crença parece inofensiva, até racional.
Afinal, se entra pouco dinheiro, sobra pouco dinheiro. Se o salário é baixo, a vida fica mais difícil. Isso parece uma equação simples, mas o problema não é a lógica em si. O problema é o que essa lógica esconde e o que ela te impede de enxergar. Quando você acredita que o problema é apenas ganhar pouco, você automaticamente transfere toda a responsabilidade para algo externo, para o salário, para o trabalho, para o sistema, para as circunstâncias. E isso cria uma sensação de alívio momentâneo, porque tira de você o peso da mudança. Se o problema está fora, então a solução também está fora. O detalhe é que essa forma de pensar te coloca em um estado de espera constante. Esperar ganhar mais, esperar uma oportunidade melhor, esperar uma mudança de vida, e enquanto você espera, nada precisa ser feito de verdade no presente. Isso cria um ciclo confortável, mas extremamente limitante. Com o tempo, essa ideia se fortalece, tanto que começa a influenciar todas as suas decisões. Você deixa de tentar organizar o que já tem porque acredita que não vale a pena. Você deixa de investir pequenas quantias porque acha irrelevante. Você deixa de criar novos hábitos financeiros porque acredita que o problema só será resolvido quando o valor aumentar. Só que existe uma contradição silenciosa nisso tudo. Se o problema fosse apenas o quanto você ganha, qualquer aumento de renda resolveria definitivamente a sua vida financeira. Mas na prática, isso não acontece com a maioria das pessoas. E isso revela algo que muitas vezes é ignorado. O problema não está apenas na entrada de dinheiro, está na forma como ele é percebido, administrado e direcionado. E enquanto essa crença de que ganhar pouco é o único problema continuar ativa, você vai continuar adiando as mudanças que realmente importam. E é aqui que surge uma nova camada de compreensão, porque agora você começa a perceber que talvez o verdadeiro bloqueio não esteja fora, mas dentro da forma como você pensa e reage ao dinheiro. Por que seu cérebro prefere continuar no aperto? Existe algo dentro de você que não está tentando te sabotar, mas está tentando te proteger. O problema é que essa proteção nem sempre te leva na direção que você quer. O seu cérebro não foi programado para te fazer crescer financeiramente. Ele foi programado para te manter seguro. E segurança nem sempre significa evolução. Quando você pensa em mudar sua vida financeira, mesmo que seja de forma simples, como começar a organizar dinheiro ou investir pequenas quantias, o seu sistema interno reage como se isso fosse um risco. Não um risco financeiro real, mas um risco emocional, um desconforto, uma quebra de padrão, e isso já é suficiente para ativar a resistência. O aperto financeiro, por mais contraditório que pareça, se torna familiar, e tudo que é familiar tende a ser interpretado pelo cérebro como algo previsível e, portanto, mais seguro do que o desconhecido. Mesmo que esse seguro seja viver com dificuldade, dívidas ou falta de controle, o conhecido sempre parece menos assustador do que o incerto. É por isso que tantas pessoas dizem que querem mudar, mas continuam repetindo os mesmos comportamentos. Não é apenas falta de disciplina, é um conflito interno entre o desejo de evoluir e o impulso de permanecer onde já se sabe como tudo funciona. Mesmo que esse lugar não seja confortável, ele é previsível. Esse mecanismo cria um padrão silencioso. Você até tenta mudar em alguns momentos, sente motivação, faz planos, pensa em organizar sua vida financeira, mas logo depois volta automático. E esse retorno não acontece por falta de inteligência ou capacidade. Ele acontece porque o cérebro prioriza o que exige menos esforço emocional. O problema é que esse padrão, repetido ao longo do tempo, começa a definir o seu resultado. Porque cada vez que você volta ao mesmo comportamento, você reforça a ideia de que mudar é difícil demais e continuar igual é mais fácil, mesmo que isso te mantenha exatamente no mesmo lugar. E quando você começa a perceber esse funcionamento, algo importante acontece. Você entende que o bloqueio não está apenas nas circunstâncias externas, mas na forma como sua mente reage a elas. E isso abre espaço para uma mudança mais profunda, que não depende apenas de força de vontade, mas de consciência. O ciclo invisível que faz o dinheiro sumir antes de sobrar, existe um momento do mês que parece sempre igual. O dinheiro entra, você sente um pequeno alívio, talvez até uma sensação de controle temporário, mas esse sentimento dura pouco. Em questão de dias ou até horas, tudo começa a se reorganizar sozinho. Contas aparecem,
gastos pequenos surgem, decisões rápidas são tomadas, e quando você percebe, o dinheiro já não está mais ali. O mais curioso é que isso não acontece de forma caótica. Pelo contrário, acontece de forma extremamente previsível, quase como um roteiro que se repete sem precisar de atenção consciente. E é exatamente isso que torna esse ciclo tão perigoso. Ele não parece um problema, ele parece normal. Você não sente que está tomando grandes decisões erradas. Você sente que está apenas vivendo o dia a dia, comprando o necessário, resolvendo o urgente, atendendo pequenas vontades, lidando com imprevistos. Tudo parece justificável individualmente. Mas o resultado final é sempre o mesmo. Falta dinheiro antes do fim do ciclo. Esse processo cria uma ilusão de descontrole externo. Parece que o dinheiro some sozinho, que as contas são altas demais, que o custo de vida está sempre acima do que você ganha. Mas o que realmente está acontecendo é uma sequência de decisões automáticas que nunca foram questionadas. O ciclo invisível não é um grande erro isolado, ele é a soma de pequenas permissões diárias. Uma compra que não foi planejada, um gasto emocional, uma decisão tomada no impulso, uma falta de organização simples. Nada disso parece significativo no momento em que acontece, mas tudo isso constrói o resultado final. E quando esse padrão se repete por meses ou anos, ele cria uma sensação de inevitabilidade, como se não houvesse saída, como se o dinheiro simplesmente não fosse suficiente nunca, independentemente do que você faça. Mas essa sensação é enganosa, porque ela ignora a origem real do problema. Enquanto você não enxerga esse ciclo, você continua tentando resolver o efeito e não a causa. Tenta ganhar mais, tenta cortar um pouco aqui e ali, tenta compensar depois, mas o padrão continua intacto. E é exatamente isso que mantém tudo igual por tanto tempo. Quando essa percepção se torna clara, você começa a entender que não está lidando com falta de dinheiro, mas com falta de direção dele. E essa diferença muda completamente o próximo passo da jornada. A ilusão do quando eu ganhar mais. Existe uma promessa silenciosa que acompanha quase todas as pessoas que estão insatisfeitas com sua vida financeira. Ela não é dita em voz alta, mas é repetida mentalmente todos os dias. A ideia de que, quando o dinheiro aumentar, tudo vai finalmente se resolver. Quando o salário for maior, quando surgir uma nova oportunidade, quando vier um novo trabalho, aí sim a vida vai entrar nos eixos. Essa crença parece lógica, porque é parte de um raciocínio simples: mais dinheiro, mais possibilidades. Mas o problema é que ela esconde um atraso constante nas decisões que poderiam ser feitas agora. Ela transfere toda a responsabilidade para um futuro que nunca chega no formato ideal. Enquanto você espera ganhar mais, você adia o que poderia ser feito com o que já tem. Pequenas mudanças, ajustes simples, decisões conscientes, tudo isso fica em segundo plano porque a mente acredita que não vale a pena agir com pouco. E assim, o presente vira apenas um período de espera. O que poucas pessoas percebem é que o aumento de renda, por si só, não resolve o padrão interno de comportamento. Se a forma como você lida com o dinheiro continua a mesma, o resultado também continua o mesmo. O valor muda, mas o ciclo permanece. Na prática, o que acontece é que, quando a renda aumenta, as despesas também aumentam. Novos hábitos surgem, novas prioridades aparecem, e o espaço que parecia existir desaparece rapidamente. Isso cria a falsa sensação de que o problema não foi resolvido, quando na verdade nada estrutural mudou. A ilusão do quando eu ganhar mais é perigosa porque ela mantém você em um estado passivo. Você não precisa se organizar agora, não precisa planejar agora, não precisa agir agora. Tudo pode ser deixado para depois. E esse depois nunca chega com a clareza que você imagina. E quando você começa a perceber esse padrão, algo importante se rebela. O problema não é a falta de dinheiro futuro, é a falta de estrutura no presente. Enquanto essa estrutura não for construída agora, qualquer aumento será apenas uma repetição do mesmo ciclo em outra escala. O verdadeiro ponto de partida que ninguém te ensina. A maioria das pessoas passa a vida esperando um sinal claro de que, finalmente, é hora de começar a mudar. Espera o momento certo, espera ganhar mais, espera ter menos contas, espera a vida ficar mais estável. Como se existisse um ponto ideal onde tudo se encaixa perfeitamente.
E então, finalmente, a mudança acontece sem esforço. Mas esse momento nunca chega. E não chega porque ele não existe do jeito que você imagina. O verdadeiro ponto de partida não tem nada a ver com condições externas. Ele começa em um ajuste interno, quase invisível, mas extremamente poderoso. A decisão de parar de reagir e começar a direcionar. Enquanto você reage ao dinheiro, você está sempre em desvantagem. O dinheiro entra, você responde. Aparece uma conta, você reage. Surge um gasto, você responde de novo. Tudo acontece depois do fato. E isso cria a sensação constante de estar correndo atrás, nunca na frente. O ponto de virada acontece quando você inverte essa lógica. Quando você começa a decidir antes. Antes do dinheiro chegar, antes do gasto acontecer, antes da emoção tomar conta, mesmo que seja em pequenas coisas, essa mudança já altera completamente a forma como sua vida financeira se organiza. E aqui está algo que quase ninguém entende no começo. Não é sobre ter muito dinheiro para começar, é sobre começar a dar direção para o pouco que já existe. Porque o pouco sem direção se perde, mas o pouco com direção começa a se transformar em estrutura. Esse ponto de partida, ele não é visível para os outros. Ele não vem com grandes resultados imediatos, não gera a sensação de avanço rápido, não parece revolucionário no começo. Mas internamente, ele muda tudo. Porque você deixa de ser alguém que apenas sobrevive financeiramente e começa a ser alguém que constrói. E quando essa mudança de postura acontece, mesmo que de forma simples, você já não enxerga mais sua vida da mesma maneira. Porque agora existe um novo elemento em jogo: consciência aplicada. Como pequenas decisões criam grandes consequências financeiras, existe uma tendência natural de subestimar o impacto das pequenas decisões. Uma compra aqui, um gasto ali, uma escolha feita sem pensar muito. No momento tudo parece irrelevante. Não há sensação de perigo, não há alerta, não há consequência imediata. E justamente por isso, essas decisões elas passam despercebidas. O problema é que a sua vida financeira não é construída por grandes eventos isolados, mas por pequenas repetições diárias. Cada decisão, por menor que pareça, está reforçando um padrão. E padrões, com o tempo, se tornam resultados. Quando você escolhe gastar sem planejamento, mesmo em valores pequenos, você está treinando sua mente para agir no impulso. Quando você escolhe adiar uma organização simples, você está reforçando a ideia de que isso não é importante agora. Quando você ignora pequenos ajustes, você está criando um acúmulo silencioso de desordem. Por outro lado, o mesmo princípio funciona na direção contrária. Pequenas decisões conscientes também se acumulam. Separar um valor mínimo com intenção. Pensar antes de gastar, questionar uma escolha automática. Nenhuma dessas ações muda sua realidade de forma imediata, mas todas elas mudam sua direção. E direção é o ponto mais importante que quase ninguém percebe no início. Porque não é sobre a velocidade com que você avança, mas para onde você está indo. Uma pequena mudança consistente ao longo do tempo pode gerar um resultado completamente diferente de um esforço intenso sem direção. O cérebro, no entanto, não valoriza esse tipo de progresso lento. Ele busca recompensa imediata, validação rápida, sensação de resultado instantâneo. Por isso, decisões pequenas e consistentes exigem um tipo diferente de disciplina. Uma disciplina que não depende de motivação, mas de consciência repetida. Com o tempo, essas pequenas escolhas deixam de ser isoladas e começam a formar um padrão. E quando esse padrão se estabiliza, ele passa a influenciar automaticamente suas decisões futuras, sem esforço extra, sem grandes sacrifícios, apenas pela repetição. E é nesse ponto que você começa a perceber que não está apenas lidando com dinheiro, está lidando com comportamento. E comportamento, quando ajustado em pequenos detalhes, muda tudo ao longo do tempo. O poder oculto de começar antes de estar pronto. Existe uma ideia que mantém muitas pessoas paradas por mais tempo do que elas imaginam. A ideia de que é preciso estar pronto antes de começar, ter mais conhecimento, mais segurança, mais clareza, mais controle, como se existisse um ponto exato em que tudo finalmente se alinha e a ação fica fácil. Mas esse ponto quase nunca chega. E o motivo é simples. A sensação de estar pronto não vem antes da ação, ela vem depois dela. Enquanto você espera se sentir preparado, você continua no mesmo lugar, apenas acumulando informação e adiando experiência real.
O começo sempre parece desconfortável. Existe dúvida, existe insegurança, existe medo de errar. E isso faz com que o cérebro interprete a ação como algo arriscado. Por isso, a tendência natural é adiar, esperar mais um pouco, buscar mais certeza, só que esse mais um pouco pode se transformar em meses ou anos. Quando você começa antes de estar pronto, algo importante muda. Você sai do campo da intenção e entra no campo da realidade. E na realidade, os erros não são teoria, são aprendizado direto. Cada pequena ação gera feedback, cada tentativa revela um ajuste necessário. Cada passo constrói clareza que antes não existia. Esse movimento quebra um ciclo silencioso de estagnação, porque enquanto você pensa, tudo permanece hipotético. Mas quando você age, mesmo que de forma imperfeita, você cria direção. E direção sempre é mais valiosa do que perfeição parada. Existe também um impacto psicológico importante nesse processo. Quando você começa, mesmo sem confiança total, você prova para si mesmo que é capaz de agir apesar da dúvida. E isso muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que apenas planeja e passa a ser alguém que executa. Com o tempo, essa mudança reduz o peso da inércia. O que antes parecia difícil começa a parecer natural. Não porque ficou fácil, mas porque você se tornou alguém acostumado a agir. E é exatamente dessa repetição de ações simples, feitas antes da sensação de preparo, que surge uma das formas mais consistentes de evolução financeira. A estratégia silenciosa que pessoas comuns usam para sair do zero, existe um grupo de pessoas que não chama atenção, não parece ter nenhuma vantagem especial e não vive falando sobre dinheiro. Mesmo assim, aos poucos, elas começam a mudar a sua realidade financeira de forma consistente. Não é sorte, não é um grande aumento de renda, não é uma virada repentina. É um padrão silencioso de comportamento. Essas pessoas entenderam algo que a maioria ignora. Elas não tentam resolver a vida financeira inteira de uma vez. Elas começam por uma decisão simples, repetida todos os meses, sem depender de motivação. Uma parte do que entra não é negociável. Não importa o valor, não importa a situação. Não importa o mês. No começo, isso parece pequeno demais para fazer diferença. Quase insignificante. Mas o objetivo ele nunca foi o impacto imediato. O objetivo é construir um comportamento que não dependa de emoção. Porque quando você depende de emoção para cuidar do dinheiro, você perde consistência. E sem consistência não existe construção. Essas pessoas elas não esperam sobrar dinheiro para agir. Elas criam uma estrutura onde o dinheiro já tem um destino antes de qualquer gasto acontecer. Isso muda completamente a relação com o que entra. O dinheiro deixa de ser apenas algo para consumo e passa a ter função dentro de um sistema. E existe um ponto importante aqui: o valor em si não é o fator principal no começo. O que importa é repetição, porque a repetição transforma uma ação simples em identidade. Aos poucos você não está mais apenas tentando guardar dinheiro, você está se tornando alguém que faz isso naturalmente. Com o tempo, essa consistência começa a gerar algo que não aparece de imediato, mas que muda tudo internamente. A sensação de controle, mesmo que os valores ainda sejam pequenos, existe uma percepção clara de que agora existe direção. E quando essa direção se mantém por tempo suficiente, ela começa a criar resultados que não dependem de grandes esforços, mas de continuidade. O erro emocional que sabota qualquer tentativa de crescimento. Existe um ponto em que o problema deixa de ser apenas financeiro e começa a ser emocional. Não é mais sobre quanto você ganha ou quanto você gasta. É sobre como você reage ao que sente em relação ao dinheiro. E é aí que muita gente começa a se perder, mesmo tentando fazer tudo certo. O dinheiro ativa emoções o tempo todo. Ansiedade quando parece que não vai dar, alívio quando entra algo extra, impulso quando surge uma vontade, comparação quando você vê alguém aparentemente em melhor situação, e sem perceber, essas emoções começam a ocupar o lugar das decisões racionais. O erro não está em sentir, o erro está em decidir com base no que você sente naquele momento. Porque emoção é passageira, mas decisão tem consequência acumulada. Um impulso pode parecer pequeno, mas ele reforça um padrão. Uma exceção pode parecer inofensiva, mas ela enfraquece uma regra. Com o tempo,
Isso cria uma instabilidade silenciosa. Você tenta organizar, mas não consegue manter... Tenta controlar, mas acaba cedendo em algum ponto. E isso gera uma sensação constante de que você não está evoluindo, mesmo quando se esforça. O problema não é falta de esforço. O problema é falta de estabilidade emocional aplicada às decisões financeiras. Porque enquanto suas decisões mudam de acordo com o seu estado emocional, o resultado também vai oscilar junto com você. E isso cria um ciclo desgastante. Você tenta, falha em pequenos pontos, se frustra, tenta de novo e repete o processo. Não porque você não quer mudar, mas porque está tentando mudar sem ajustar a base que sustenta suas escolhas. Quando você começa a perceber isso, fica claro que controlar o dinheiro não é suficiente se você não aprende a se controlar primeiro. E essa percepção abre espaço para algo mais profundo, onde o foco deixa de ser apenas comportamento e passa a ser estrutura. Por que controlar o dinheiro não é suficiente? Muitas pessoas acreditam que resolver a vida financeira é uma questão de controle. Controlar gastos, anotar tudo, evitar exageros, tentar não sair do limite. No início, isso até parece funcionar, porque dá a sensação de organização e consciência. Mas com o tempo, esse controle começa a se tornar cansativo. O problema de apenas controlar é que você depende de atenção constante. Você precisa lembrar o tempo todo, vigiar decisões, resistir a impulsos, corrigir erros. Isso exige energia mental contínua. E ninguém consegue sustentar esse nível de esforço por muito tempo sem falhar em algum momento. E quando você falha, mesmo que seja em pequenas decisões, tudo parece desmoronar um pouco. Não porque o erro foi grande, mas porque o sistema não foi feito para ser estável. Ele depende da sua vigilância e não de uma estrutura que funcione sozinha. É aqui que existe uma diferença importante que muda completamente o jogo. Controlar é reagir. Estruturar é antecipar. Quando você apenas controla, você está sempre apagando incêndios. Quando você estrutura, você reduz a chance deles começarem. Um sistema financeiro eficiente não depende de força de vontade constante. Ele funciona porque o dinheiro já tem caminhos definidos antes das decisões emocionais aparecerem. Isso reduz o espaço para impulsos e cria previsibilidade. Sem isso, você continua preso em um ciclo de tentativa e erro. Em alguns momentos você acerta, em outros você se perde, e essa oscilação impede progresso consistente. Não existe crescimento estável quando tudo depende do seu estado emocional do dia. Quando você entende isso, começa a perceber que o verdadeiro objetivo não é controlar mais, mas depender menos de controle. É criar algo que funcione mesmo quando você não está no seu melhor momento. E é nesse ponto que surge uma mudança de mentalidade importante, onde você deixa de tentar segurar tudo sozinho e começa a pensar em construção de sistema e não apenas em esforço diário. A virada acontece quando você assume o controle do jogo. Existe um ponto em que você percebe que não dá mais para continuar apenas reagindo. Não é um momento de emoção forte, nem uma grande revelação. É mais uma clareza silenciosa de que viver no improviso financeiro está custando mais do que qualquer tentativa de mudança. Até aqui, você vinha funcionando no modo automático. O dinheiro entra e sai, as decisões são tomadas conforme a necessidade do momento e a sensação geral é de estar sempre correndo atrás. Isso cria uma vida onde você não sente que está no comando, apenas acompanhando o que acontece. Assumir o controle do jogo não significa ter tudo resolvido. Significa parar de aceitar que o acaso e o impulso decidam por você. É quando você entende que mesmo pequenas decisões, quando feitas com intenção, começam a alterar a direção da sua vida financeira. Nesse ponto, algo muda dentro da sua percepção. Você começa a enxergar que não é apenas sobre ganhar mais ou gastar menos. É sobre quem está conduzindo o processo. Enquanto o dinheiro te conduz, você permanece em reação. Quando você passa a conduzir, você começa a criar estrutura. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa em pequenas atitudes consistentes. Uma decisão mais consciente aqui, uma organização simples ali, uma pausa antes de agir. Nada disso parece grande no momento, mas tudo isso altera o padrão ao longo do tempo. Com o passar dos dias, você começa a perceber algo diferente. As decisões deixam de ser tão caóticas. Existe mais clareza,
mais direção e, principalmente, menos sensação de estar perdido dentro da própria vida financeira. E quando essa sensação aparece, você entende que não é mais apenas sobre tentar melhorar, é sobre construir algo que você consegue sustentar. Como transformar pouco dinheiro em movimento constante. Existe uma crença muito forte que faz muita gente parar antes mesmo de começar. A ideia de que só vale a pena mexer com dinheiro quando ele é grande o suficiente para fazer diferença imediata, como se valores pequenos não tivessem impacto real na vida financeira. Mas essa forma de pensar ignora algo essencial. O movimento importa mais do que o tamanho inicial. Quando você transforma pouco dinheiro em movimento constante, você muda a lógica do problema. O foco deixa de ser o quanto você tem agora e passa a ser o que você está fazendo com o que tem. Porque dinheiro parado não constrói nada, mas dinheiro em movimento, mesmo pequeno, começa a criar direção. No início, esse movimento pode parecer insignificante. Um valor pequeno separado, uma decisão simples, uma escolha mais consciente. Nada disso muda a sua vida de forma imediata, mas cria algo muito mais importante do que resultado rápido. Cria consistência, e consistência é o que separa intenção de construção real. Porque qualquer pessoa pode ter um bom mês ou uma boa decisão isolada, mas poucas conseguem manter um padrão ao longo do tempo. E é esse padrão que começa a gerar transformação. Com o tempo, esse movimento contínuo altera a forma como você enxerga o próprio dinheiro. Ele deixa de ser algo que simplesmente entra e sai e começa a ser algo que você direciona. Mesmo em pequenas quantidades, você passa a ter mais controle sobre o fluxo. E existe um efeito psicológico importante nisso. Quando você vê progresso contínuo, mesmo pequeno, sua mente começa a aceitar que mudança é possível. E isso reduz a sensação de estagnação que prende tantas pessoas. A partir desse ponto, você não está mais tentando fazer grandes transformações de uma vez. Você está sustentando um processo e é esse processo que começa a acumular resultados ao longo do tempo, sem depender de grandes esforços isolados. O tempo está trabalhando contra você ou a seu favor. Existe um fator na sua vida financeira que continua funcionando mesmo quando você não está pensando nele. O tempo. Ele não para, não espera, não faz pausa, ele apenas avança, e enquanto ele avança, ele está reforçando algo na sua vida, mesmo que você não perceba. Se você continua repetindo os mesmos padrões, o tempo não é neutro, ele amplifica o que já existe. Pequenas decisões ruins, repetidas ao longo dos meses, se transformam em um problema maior. Pequenas faltas de organização se transformam em descontrole. Pequenos adiamentos se transformam em anos de estagnação. Por outro lado, quando existe consistência, mesmo em ações pequenas, o efeito do tempo muda completamente. Cada decisão consciente começa a somar com a anterior. Cada escolha alinhada começa a fortalecer a seguinte, e o que parecia pouco no início começa a ganhar força justamente porque foi mantido. O ponto central aqui não é intensidade, é direção sustentada. Não é sobre fazer muito em pouco tempo, mas sobre não interromper o que já foi iniciado, porque toda interrupção reinicia o ciclo, e toda continuidade constrói um acúmulo invisível. O tempo não diferencia grandes ações de pequenas ações, ele apenas multiplica o que é repetido. Por isso, duas pessoas podem começar com a mesma situação financeira, mas terminar em lugares completamente diferentes. Não por sorte, mas por consistência ao longo do tempo. E quando você entende isso, começa a perceber que o momento atual não é só um retrato da sua vida financeira, é também o resultado acumulado de tudo o que foi repetido até aqui. E ao mesmo tempo é o ponto de partida do que ainda pode ser construído. Isso muda completamente a forma como você encara o presente. Porque agora cada escolha deixa de ser apenas sobre o hoje, e passa a ser sobre o efeito que ela vai ter quando repetida ao longo do tempo. E é exatamente aqui que surge a decisão mais importante de toda a jornada. A decisão que separa quem continua no zero de quem evolui. Chega um momento em que tudo o que você aprendeu até aqui deixa de ser teoria e se transforma em uma única coisa: decisão. Não uma decisão dramática, não uma virada emocional, mas uma escolha simples, silenciosa e definitiva que acontece dentro de você. De um lado, existe o caminho
de continuar como está. Continuar esperando o momento ideal, continuar acreditando que falta ganhar mais, continuar adiando mudanças pequenas que parecem irrelevantes. Esse caminho não exige esforço imediato, mas cobra um preço alto com o tempo, porque mantém tudo exatamente no mesmo lugar. Do outro lado, existe o caminho de agir com o que você tem agora, mesmo sem perfeição, mesmo sem segurança total, mesmo com dúvidas, um movimento pequeno, mas consistente. Uma mudança de postura que não depende de condições externas, apenas de consciência. A diferença entre esses dois caminhos não está na informação. Você já entendeu o suficiente? Não está na capacidade, porque você já demonstrou que consegue compreender e refletir. Está na ação, naquilo que você decide fazer. A partir do momento em que entende o padrão, e aqui está a parte mais importante de tudo, a vida financeira não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você para de repetir o que sempre fez. Enquanto o comportamento continua igual, o resultado também continua igual. A decisão que separa quem continua no zero de quem evolui não é uma grande virada externa. É o rompimento de um padrão interno. É parar de justificar e começar a construir, mesmo que de forma simples, mesmo que de forma lenta, mesmo que imperfeita. Porque no final não é sobre ter mais informação, é sobre o que você faz com a informação que já tem. E esse momento, por menor que pareça, é o ponto onde tudo pode começar a mudar.